tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero voltar rapidamente com você ao primeiro versículo. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Feche os seus olhos e pode tomar o seu lugar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bondoso. Te louvamos por estarmos na tua casa, recebendo o alimento do Senhor. Pão fresco todos os dias vindo da tua presença para nós. Águas frescas, ó Deus, renovando a nossa vida, o nosso interior, a nossa mente, a nossa fé. Nós te pedimos mais uma vez que a tua palavra, Senhor, ela seja, ó Deus, agora aguçada dentro de nós. Dentro do nosso entendimento, da nossa alma, do nosso espírito, que nenhuma resistência prevaleça sobre a tua palavra, mas que ela faça calar agora toda e qualquer outra voz, todo e qualquer outro sentimento, pensamento, que não colabore para o propósito que o Senhor mesmo tem para nós como filhos, filhas e como igreja do Senhor, como noiva do Senhor neste lugar. No nome de Jesus, que a tua noiva esteja como uma unção, aguçada, afiada, preparada. Nos ajude a compreender a tua voz, a ouvir, Senhor, e receber a tua palavra mais uma vez nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Passemos para o outro lado. Foi uma ordem dada por Jesus aos seus discípulos. Mas o que há no outro lado? O que há no outro lado? O que tem no outro lado? O texto começa dizendo e pontuando que já era tarde. Significa que não era a hora de navegar. Por quê? Por que o texto começa a pontuar isso? Para dizer que Jesus, ele dá uma ordem que vai contra a razão. E será que Jesus não estava acostumado a atravessar o mar da Galileia? Será que Jesus não sabia, apesar de ser carpinteiro, ele não sabia o horário apropriado? Assim como nós, quando queremos sair do nosso bairro, a gente tem conhecimento do horário que passa ônibus, do melhor horário para você não perder o último ônibus. Eu me lembro que quando o pastor e eu namorávamos, o último ônibus acho que era 10h30. E era muito longe da casa dele, irmãos, da nossa casa. Era o extremo oposto da cidade. E eu me lembro que nós ficávamos ali namorando, daqui a pouco a minha mãe falava assim: desde a hora. Aí a gente ia trabalhando nos fundos, ficava namorando lá. Aí ela acendia a luz e falava: a hora, vai perder o ônibus. E era um menino, né? Muito jovem, nós muito jovenzinhos. Se você perdesse o último ônibus, sabia que o pastor Davi e a Vânia eram rígidos. E quando dava, irmãos, o ônibus fazendo aquele barulhão, subiu o morro, ia virar, olhava na frente da casa da minha mãe, onde era mais largo. Aí ele saía correndo. Ainda ficava assim com o motorista dando o último
de navegação. Mas o texto vai dizer que Jesus, já sendo tarde, ele dá uma ordem aos seus discípulos. E é interessante que ele dá uma ordem para alguém que conhecia não só de orar, não só de saber e ouvir falar, mas de conduzir a embarcação, que é o Pedro. Ele dá uma ordem para um profissional da navegação, para Pedro. E eu imagino o coração de Pedro, Deus. Ele está dando a Jesus. Isso é hora. Mas dessa vez ele foi sábio e ficou quieto. Pelo menos a Bíblia não dá porque ele questionou nada. Vai o Pedro, que já tinha passado por muitas gafes, né? Tentando questionar Jesus, pega o seu botai, pega a sua sacola, pega os seus companheiros e vai para dentro do barco. E Jesus vai junto. Jesus entra com eles no barco. E eles começam a conduzir. Eu imagino que Pedro é um dos que está ali responsável pela navegação. Já que é para fazer uma doideira dessa, deixa que eu conduzo, porque eu tenho um mínimo de conhecimento. Não está apropriado o horário, mas eu estou acostumada a pescar. Então eu sei entrar no mar, eu sei sair do mar, eu sei conduzir pelas estrelas, porque não tinha bússola. E Pedro, eu imagino que tenha tomado a frente da situação. Tá bem, Jesus? Eu já estou obedecendo, mas pelo menos deixa eu cuidar aqui do barco. E Jesus não faz questão nenhuma, irmão, de cuidar do barco. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer, igreja? Ele não vai só dormir. Ele pega o travesseirinho. Ele pega o travesseiro e vai para a polpa do barco, coloca o travesseiro e dorme. Ele dá uma ordem contrária à lógica e à razão humana, contrária às evidências, deixa na direção dos discípulos. O texto não afirma, mas eu imagino de Pedro e mais algum outro pescador habilidoso, provavelmente seu irmão, e vai dormir. Ele vai descansar, porque ele sai de um longo ensino. Ele estava com a multidão, ensinando uma multidão. Ele estava cansado fisicamente e ele vai dormir. Ele dá uma ordem. Qual foi a ordem? Ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Mas ele deu alguma explicação a respeito dessa ordem. Ele disse o porquê dessa ordem tão fora de lógica. Ele deu pelo menos alguma indicação. Olha, tem uma situação que nós vamos tratar do outro lado. Ele disse alguma coisa? Não. Ele apenas deu uma ordem. Lá no quartel, com certeza, o Lucas e tantos outros que serviram aqui, ou são militares, sabem disso. E também quem já recebeu uma ordem judicial. O que se faz? Obedece. Ainda que uma ordem judicial seja injusta, primeiro você obedece, depois você questiona. Amém? Se o juiz dá uma ordem, você obedece, depois você vai ao advogado, contrata um advogado, porque aqui no tempo vai ser o Lucas, vai tirar a carteirinha da OAB, contrata um advogado, e aí vai questionar a ordem judicial, mas primeiro você obedece. Só que tem um detalhe: ordem militar, ordem judicial pode ter falha, mas ordem de Deus não tem falha. Ordem judicial, ordem militar pode falhar. Ordem de Deus não tem falha. A ordem que sai da parte de Deus a teu respeito não tem falha, mas pode parecer que tem. Pode começar a surgir evidência de que tem falha na ordem. Como assim? A Bíblia diz que depois que eles entraram no barco, no meio do lago, que é um lago, né? Um grande lago, houve uma tempestade. Quando nós imaginamos que, se temos que obedecer uma ordem dada por Deus,
nós imaginamos que então o Senhor vai correr tudo bem. E vai, no final vai, mas no meio ainda não. No meio pode até parecer que a ordem tenha sido equivocada. Talvez desta vez Jesus tenha se enganado. Talvez tenha sido cansaço. Ele ficou horas contando parábolas, ensinando. Era grande mostarda, era a parábola da semente, era a parábola e falando da luz e do semeador. Coitado, Jesus devia estar muito cansado. Queria se livrar da multidão. Quando a tempestade surgiu, Jesus acordou apavorado. Quem é que já teve pesadelo e acordou apavorado? Ali não era pesadelo, era real. Não era uma chuva qualquer, não era uma tempestade qualquer. A Bíblia diz que o barco já estava se enchendo, quase indo a pique, quase se desfazendo da embarcação nossa. Não tinha ferro, não tinha estrutura grande, era um barquinho de madeira. Que era muito profissional, tanto é que encontraram resquícios ainda de barcos da época no fundo do lago. E estavam os cruceiros lá de Israel. Mas era suscetível numa tempestade dessa. Mas o que havia do outro lado? O que há do outro lado quando o Senhor Jesus te dá uma ordem? Nem sempre eu e você vamos saber o que há do outro lado. Mas o que nós precisamos saber é que nós temos que obedecer. O que há do outro lado da tua dor? O que há do outro lado desse processo que você está passando? O que há do outro lado de uma crise que você está enfrentando? O que há do outro lado dessa interrogação que existe dentro de você? O que há do outro lado para o chamado que Deus fez para você? Você está obedecendo e as coisas parecem tempestuosas. O que há do outro lado que faz Jesus te dar uma ordem fora de hora, fora da lógica, fora da razão humana? O que há do outro lado? Uma coisa eu sei, que o que há do outro lado é precioso demais, a ponto de Jesus te dá uma ordem que parece que não gosta para mais ninguém. O que há do outro lado é algo libertador, é algo novo, é autoridade, é graça. O que há do outro lado é ver o inferno se prostrar diante daquele que te dá uma ordem, permite que a tempestade venha, mas que está com você para cuidar da tempestade. Pedro tinha conseguido ficar quietinho junto com os discípulos até um tanto bom da tempestade. Eu imagino, irmãos, que Jesus estava lá no travesseiro dele e deve ter percebido a tempestade. Mas ele deixou para ver o que ia acontecer. Nós estávamos lá na nossa dormindo e eu estou com meus olhos abertos e o pastor voltando. Eu olhando no telhado. Eis que vejo um vultinho andando por cima da madeira. Peguei a lanterna, que já fica do nosso lado, liguei. Era um bicho verde, desses verdinhos aí embaixo. Já, legal. Aí pensei eu comigo, vou vasculhar o telhado, aproveitar. Fui, tudo bem, tudo bem. Quando eu bato do lado de cá, uma aranha desse tamanho. Mestre! Morro! Vamos lá na cima. Ele pegou a lanterna da minha mão e jogou lá em cima, olhou a aranha, três pai, misericórdia, e olhou uns segundos, irmãos. Entregou a lanterna e
eu farei a vigília da noite. Ele vai dormir porque está cansado. Acorda 4 horas da manhã. Eu serei a vigilante. Peguei a lanterna, apontei para a aranha. E estou lá, pulando para a aranha. E o olhinho da aranha brilhava. A bichinha não saía do lugar. E eu lá. Foi me dando sono. Foi me dando sono. Foi me dando sono. Eu olhando para o pastor, para montando. Eu catei a lanterna e falei, Senhor, toma conta. Desliguei a lanterna e dormi. Fui dormir, irmãos. Aí o que aconteceu? Passou mais horas, o pastor catava a lanterna ligada. Meu Deus, ela está lá. Aí ele dormiu, eu acordava, catava a lanterna ligada, ela estava lá. Eu logo falei, mestre, o mestre dormiu de novo. Então eu estou contando isso porque eu acredito que Jesus deve ter se balançou o barco, está entrando água. Ele deve ter. Já sei, Jesus está no controle, sabe assim? Deus estava no controle da aranha lá e eu lá na lanterna. Mas ele esperou. Porque o que há do outro lado é precioso demais para quem te dá ordem, mas também é precioso demais para quem sabe que vai perder alguma coisa. Escute isso em nome de Jesus. Quando Deus te der uma ordem que parece loucura racionalmente, se prepare, porque o inferno também sabe que vai perder alguma coisa. Porque você está obedecendo a ordem de Deus. Amém? Você entendeu isso? Quando Deus te der uma ordem que for fora da razão humana, e você ainda assim, sem questionar, ou ainda com medo, obedece, se prepare. Porque o inferno também sabe que o que há do outro lado é precioso. E que do outro lado, Satanás vai começar a perder território. E quando Satanás sabe que vai perder território, o que ele tenta fazer? Te matar. Pastor, mas foi o Satanás que fez o redemoinho da tempestade? Não necessariamente. Ele se aproveita de situações, uma coisa eu sei. O que há do outro lado de uma tempestade que você enfrenta quando você está debaixo da obediência de Deus é precioso. E você vai ver e viver coisas que você ainda não viu e viveu. E Satanás, porque você obedeceu, ele vai tentar te parar. E a tempestade vem os discípulos ali. Gente, fé. A lanterna. Fé, gente. Vamos tirar a água. Jesus não acordou ainda não. Ele deve estar. Vai acontecer alguma coisa. Vai parar logo. Vamos parar. Até o momento que ele não vai parar. E quantas vezes a gente faz isso? Quando eles foram encontrar Jesus, eles não foram só e disseram assim, Senhor, socorremos. Já fizemos tudo o que podíamos. Já fizemos tudo o que sabíamos. Até aqui. Socorremos. Não. A Bíblia diz que eles vão até o Senhor e diz, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Na verdade, emerge a pergunta que já havia surgido quando receberam a ordem. Porque esta pergunta, racionalmente falando, seria feita lá no início, quando Jesus disse, passemos para o outro lado, a razão humana diria, Senhor, o Senhor vai nos lançar no mar, o Senhor não se importa que a gente pereça? Saindo fora de hora, navegando num horário impropício, o Senhor não se importa que a gente vá para uma situação de risco, onde a gente possa perecer? A pergunta veio. Sai dos lábios, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração diz. Eles não estavam só cheios da necessidade de socorro, porque então seria, Senhor, socorra-nos. Se tão somente a necessidade de socorro estivesse habitando o coração dos discípulos, eles até gritariam com o mestre. Mas eles diriam ao mestre, socorra-nos. A pergunta que surge não é essa, e nem a fala que sai dos seus lábios é essa.
que sai dos lábios dos discípulos, o Senhor não se importa que a gente pereça. Mas sabe o que é muito Jesus? Jesus resolve nossas pendendas da incredulidade. Amém? Porque Ele tem fé para nos acrescentar. Amém? A Bíblia diz que Ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. E disse: fique quieto e se acalme. Por que vocês são tão medrosos? Tem gente medrosa aqui? Cada um tem medo de uma coisa, né? Você tem medo de quê, Angelita? Tem medo de cachorro, irmãos, olha aí. Outro medo. Altura, lacraia, barata. Alguém tem algum medo assim que te paralisa? Dirigir na Dutra. Dirigir para todo lado da cidade, irmãos. E eu já falei para essa criatura que dirigir na Dutra é muito mais tranquilo. Mas vamos ligar aqui nesse medo, vai se quebrar o nome de Jesus. Mas esse medo aqui que Jesus está falando para os discípulos, é esse medo aqui que nós estamos citando? Medo da barata, da aranha. Eu não tenho medo da aranha, mas ela é tão grande lá que eu não entendi o que ela queria. Eu acho que ela estava atrás do bicho verde. Mas como a gente atrapalhou a caça dela, jogando a lanterna na cara dela, ela ficou parada ali no mesmo lugar. Mas é desse medo aqui que Jesus está falando com os seus discípulos? Por que vocês são medrosos? É esse medo? Não. Esse medo aqui é o medo que instala em você, ou que instaura em você, a dúvida do que Deus pode fazer na tua vida. Amém? Esse medo aqui é o medo que vai na fé e arranca, coloca incredulidade. É esse medo. Os discípulos já não tinham visto Jesus fazer tantos milagres? Já. Era hora que eles diziam: gente, o barco está quase virando, mas se Jesus mandou, Ele garante. A gente faz isso sempre. Mas o Senhor está nos chamando para começar a fazer isso. O barco está virando. Jesus te deu ordem. É com Ele. A tempestade está soprando. Jesus te deu ordem. É com Ele a tempestade. Ele acalma o mar. Ele chega do outro lado. Agora eu quero transportar com você para Atos dos Apóstolos, capítulo 27, não precisa abrir. Paulo sai de Jerusalém, onde ele é preso, acusado pelos seus irmãos judeus, levado diante dos romanos. Ele, como cidadão romano, exige comparecer diante do César. E ele então é levado numa embarcação de prisioneiros condenados para se apresentar em Roma. Mas o Senhor tinha dito para Paulo que lá do outro lado havia algo precioso para acontecer. Só que entre o que o Espírito Santo revelou para Paulo, o posicionamento dele de obediência, e ele saiu de Jerusalém navegando durante meses, até chegar no destino em Roma, se levantou também tempestade. Eles chegaram num lugar chamado Sirte. E na história, este lugar, ele era considerado um cemitério de navios, de embarcações. Como se fosse para nós hoje um triângulo das Bermudas. Não existe aí essa coisa. Triângulo das Bermudas. Perdeu a avião, perdeu o navio, afundou o barco. Era Sirte. Eles passaram por Creta, pararam em Sirte. E Sirte era um lugar considerado, chamado, conhecido como cemitério de embarcações.
Paulo estava ali dentro daquele barco, não porque ele não tinha outra opção. Ele estava ali dentro daquele barco porque ele entendia que ele já tinha feito algumas viagens missionárias, inclusive já tinha passado por 3 naufrágios. Mas essa agora era para chegar no centro do poder, do império da época, que era Roma. E lá do outro lado, ter liberdade no espírito para ser usado por Deus. Mas no meio do caminho, surge Eurobabilônia, um verbo que tem nome. Neste caso, o navio vai a pique. O navio é destroçado. Mas quando você está indo para o outro lado, debaixo de uma revelação do Senhor, debaixo de uma direção do Senhor, debaixo de uma ordem do Senhor e obediência, não só você, mas todos aqueles que estão com você, mesmo não crendo, serão poupados. Pastora, mas no primeiro caso, o navio, o segundo barco não se quebrou, agora se quebrou. Mas Paulo, ele diz aqui, a cemitério de embarcações, pode ser de embarcações, mas não será de vidas. Ungido pelo Espírito, ele se levantou e disse ao mestre do barco, que anteriormente ele tinha dito, olha, vamos ficar aqui em Creta, não vamos seguir. Mas ele não estava na direção do leme, é leme mesmo, né? Do navio, do barco. Era um capitão que decidiu seguir em viagem. Mas ainda assim, Paulo se levanta quando eles estão jogando fora o trigo, quando eles estão jogando fora o mastro, quando eles estão baixando a vela, quando eles estão jogando fora tudo para tentar salvar o navio e se salvarem. E até tentam pegar um barquinho auxiliar para fugir alguns e se salvar alguns. Já que vamos morrer, todos nós, vamos salvar alguns. Paulo vai ao chefe dos prisioneiros e diz assim, olha, eles estão tramando fugir. E o chefe dos prisioneiros então vai e impede que eles fujam com o barquinho auxiliar. Quando você estiver debaixo da direção de uma ordem de Deus, existe aquilo que Deus vai fazer. E existe aquilo que você precisa fazer. Paulo sabia que Deus estava na direção da vida dele, sim ou não? Sim. Que havia algo especial do outro lado, sim ou não? Ele não poderia deixar aquele barquinho sair, e ele sabia que aquele se saísse iam perecer naquela tempestade. Mas ele teve que tomar uma postura. E postura não é coisa de Deus. Postura é coisa do humano, que nós temos que fazer, amém? Deus não vem tomar postura no teu lugar. Eu vou repetir. Deus não vem tomar a postura no meu e no teu lugar. Paulo ali poderia ter pensado, deixa esse povo. Quer morrer? Eu avisei que ia para ficar no navio. Mas Paulo não, Paulo vai. Ainda que com o risco de ser perseguido dentro do próprio navio, por aqueles prisioneiros. Ele diz, olha, eles vão perecer se eles saírem. E eles então ficam todos. Mas a tempestade aumenta, o barco começa a afundar, vai parar num banco de areia, e quando ele começa a desfazer, Paulo diz assim, o anjo do Senhor me apareceu. Diz que nenhuma vida se perderá. Eles param ali em Creta, descem na ilha depois de Malta, que é onde o navio se quebra, e lá na ilha de Malta, o que acontece? Uma víbora morre de pau. Todos olham para ele e dizem, tudo bem, Deus nos jogou aqui. Realmente nenhum de nós morreu. Mas olha aí a sua punição. Você é de Deus, não é tão de Deus assim. Olha aí a serpente te mordendo. Porque para eles era resultado de alguma coisa errada na vida da pessoa, né? Uma doença, uma enfermidade, qualquer infortúnio. Mas Paulo, ele sacode a Bíblia na fogueira.
Alguns segundos se passam. Ah, não, peraí, essa serpente costuma matar em alguns segundos. Mas esse Paulo é forte, né? Já passou por muitos naufrágios, ele vai resistir um pouco mais. Sabe Satanás olhando para você e dizendo: não afundou na primeira, não afundou na segunda, não afundou na terceira, foi jogado quase morto para fora da cidade, ainda bate o pé, mas a víbora vai demorar só mais um minutinho, só mais um minutinho ela vai morrer. Só mais um minutinho ele vai perecer, só mais um minutinho ela não vai aguentar, só mais um minutinho ele vai entregar os pontos. Mas a Bíblia diz que nada nenhum aconteceu. Ser humano, irmãos, é assim. Uma hora, você é o máximo, outra hora você não é nada. Paulo era condenado, agora que a víbora morreu, e Paulo está de pé, se prostra diante de Paulo para adorá-lo. Ele diz: negativo. Eu não. É o Senhor que me mandou ir para o outro lado, uma obra para fazer do outro lado. Ele tem uma obra aqui no meio do caminho também, então peraí. Aí ele leva o Paulo para curar todo mundo que estava naquela ilha enfermo. Ele segue a viagem, passa por este lugar que falei e chega em Roma. Agora sim, eu quero abrir com você Atos, no último capítulo. O que há do outro lado? O que há do outro lado? Paulo pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Sem impedimento algum. Quando Deus dá ordem para você, não se guie pela presença ou pela ausência de impedimentos. Amém? Houve ou não vários impedimentos no meio do caminho? Não só um, vários. Vários impedimentos. Mas ele continuou firme. Nessa ilha aqui, irmãos, ele estava sendo endeusado. Ele poderia ter aproveitado e escapado, pedindo ao chefe da ilha, para dizer assim: olha, me esconda aqui. Eu quero um lugar aqui mais fácil de ficar, do que chegar do outro lado onde Deus quer. Não, Paulo continua. Paulo vai em frente. Agora, quando ele chega do outro lado, a Bíblia diz que ele pregava sem impedimento algum. Vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Você está caminhando, andando, indo em frente, ainda que com impedimentos. Vai chegar a hora de fazer sem impedimento algum. Por último, eu quero citar outra pessoa, um profeta Jonas, que ele também recebe a ordem de ir para um lado que ele não queria ir. Era Nínive. Vai para o outro lado, Jonas. Sai desse lugar aí de conforto onde você está acostumado a profetizar, onde você é bem recebido, bem visto. Vai para o outro lado, Jonas. Para onde, Senhor? Para aquela cidade lá? Não, vai para Nínive. Aí ele entra no barco. Ele vai para Jope, pega o barco, mas ele vai para o lado que Deus mandou. Ele vai para o lado do custo. Não adianta começar a se movimentar e entrar no barco e decidir que o caminho é diferente do que Deus quer. Lembra que Jesus foi dormir e não se importou de quem vai estar na direção do barquinho? Jonas, quando vai comprar passagem, ele se certifica. Esse está indo para onde? Nínive nem pensar. Outro lado. Eu vou para trás.
Eu disse agora há pouco, quando você obedece o que Deus está te mandando. Você está no lugar onde Deus está te mandando. Ainda que aqueles que estão com você não creem naquilo que Deus falou na tua vida. Porque você crê e obedece, até os que não creem serão poupados, serão abençoados. Em contrapartida, quando você vai para um lugar oposto ao que Deus mandou, aqueles que estiverem dando parte com você também vão perecer. Está um povo lá, indo para Tarsis, vou ver minha família, vou lá fazer negócios, vou visitar minha cidadezinha, na paz. Quem que entra no bendito barco? O Jonas. O Jonas que deveria estar indo para Nínive entra no barco. O barquinho começa direitinho. No meio do caminho, a tempestade. Jonas está fazendo o quê, irmãos? Onde que Jonas está? Dormindo. Mas é um sono igualzinho de Jesus? Não. É um sono da displicência. Sabe quando você está com um problema, você fala assim, eu vou dormir para esquecer. Não funciona, não. Você acorda, não deve funcionar. Quando a Bíblia fala de descansar no Senhor, não é a fuga. E eu posso falar, hoje em dia, um psicólogo, viu, irmãos? Nossa vida, entendeu? Existe uma defesa emocional que é a fuga. Ela pode se manifestar de várias formas. Numa compulsão alimentar, numa compulsão de compras, no vício e também dormindo. Tá? Vou dormir. Vou dormir. Vou dormir. Jonas disse, eu não vou nem discutir com Deus, porque eu sou profeta, sei que não adianta, mas eu vou dormir. Quando eu abri o olho, eu estou em paz. Aí quando eu estou muito longe, se Deus quiser salvar aquele povo de Nínive, ele vai enviar um profeta. Olha o estratagema. Está Jonas lá, o barco balançando, o barco sacudindo. Ah, meu Deus, não está dando certo. O povo lá em cima, orando para os seus deuses, jogando sorte em nada. Gente, não é possível, o que está acontecendo? Vão lá e acordam Jonas. Vem cá, meu filho. Sai dessa nessa, acorda. Colocam ele lá em cima junto e dizem, o que é que você fez? Porque aqui a gente já verificou, não é a gente, não é contigo, não. Ele diz, não essa sorte aí, né? Vai que não sou eu, vai que tem um desobediente maior que eu aqui. Eu estou desobedecendo, mas tem que é desobediente demais. Sabe quando vocês comparam o pior para se justificar? Jonas já era para ter falado, sou eu mesmo. Eu sou profeta do Senhor e ele não estou no barco certo. Mas ele concorda, joga sorte, é como se ele dissesse isso, irmãos. Vai que tem alguém desobedecendo mais que eu. E lança a sorte, e a sorte cai nos Jonas. Ele, não, gente, pode me jogar no mar, porque eu sei que Deus me deu uma ordem para estar do outro lado, não desse lado. Do outro lado. E lá do outro lado tem coisa que é maravilhosa aos olhos do Senhor, mas não é maravilhosa aos meus olhos. Nem sempre que há do outro lado, que é maravilhoso aos olhos de Deus, vai ser maravilhoso aos teus olhos. Pedro entrou no barco. Segurou a mão. Depois foi falar com Jesus, não te importa. O Pedro Santos, muito com os discípulos, porque ele foi sozinho, não. Vai com o Pedro, que sempre fala, não, vamos todo mundo. Paulo, eu quero pedir a Deus o Espírito de Paulo, sobre a minha vida. O Espírito que repousou em Paulo, porque aquele ali tinha uma resiliência espiritual tremenda. Ele segue, ouvir por aqui, eu atuando, tudo ele está em frente. Jonas, é como se dissesse para Deus, ele não abriu a boca, né? Por enquanto. Eu não concordo com o Senhor. Eu não concordo. Nínive não. Ele vai tomando
postura de se apaixonar. Agora ele diz assim: pode me lançar no mar. Porque era eu que estava do outro lado. Não disse. Eu vou repetir: nem tudo que está do outro lado de uma ordem que Deus deu vai ser maravilhoso aos meus olhos. Mas vai ser maravilhoso aos olhos de Deus. E isso precisa ser suficiente para nós. Porque a gente canta. Como é que é a música? É tudo sobre você. Como é? Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, para você, Jesus. A gente não canta esse? Porque melodia, que coisa linda, estou igual. A letra linda, a melodia linda, tudo lindo. Mas hoje, se ele fosse hoje, ele ia cantar essa música com a gente. Mas quando o outro lado era Nínive, era o povo de Nínive, não concordo. Não concordo. E nós vamos parar no nome de Jesus com isso. A gente não precisa concordar com as ordens de Deus. Amém? A gente precisa obedecer. Por quê? Porque a ordem militar, a ordem judicial pode falhar, mas a de Deus não. Ela traz vida sempre. Ela traz vida sempre. Para quem a gente quer levar a vida e para quem a gente não quer levar a vida. Na vida daqueles que a gente ora e percebe, na vida daqueles que a gente não ora e percebe. Na vida daqueles que nos querem bem, na vida daqueles que nos querem mal. Do outro lado, a coisa maravilhosa de Deus vai acontecer e não vai ser maravilhoso para nós. No ventre do peixe, ele diz: Senhor, me perdoa. Significa que ele passou a gostar da missão que Deus deu para ele? Ele passou a gostar da ideia de Nínive ser salva? Não, irmãos. Mas ele decidiu: eu sou homem de Deus. Eu fui alcançado por esse amor, então eu vou obedecê-lo. E ele vai, a Bíblia diz que ele anda toda Nínive e fala: vocês serão mortos, condenados, se não se arrependerem. E todo o povo se coloca em um saco de lamento, cinzas, em arrependimento. Cerca de 200.000 pessoas buscam ao Senhor. Mas que 200.000 pessoas eram essas? Homens que odiavam o Deus de Israel, que tinham maltratado os profetas, penduravam os profetas, as cabeças dos profetas, diante do portal. Para dizer: os nossos deuses sim, os seus não. Não vem profetizar aqui não, porque a gente mata e expõe. É um cemitério de profetas. Mas Nínive foi olhada com o amor de Deus. Era o outro lado, onde algo maravilhoso ia acontecer. E não era uma cidade, irmãos, que conhecia o amor de Deus e servia a Deus. Não era um povo que já amava Deus, foi lembrado do amor de Deus. Não. Era um lugar pagano. Um lugar que perseguia profetas, que matava profetas. Mas se rendeu ao Senhor. O que há do outro lado? Igreja Batista Betel. Para nós. O que há do outro lado? Uma coisa eu respondi ao Senhor: Senhor, não quero ficar do lado de cá. Com medo da tempestade, da víbora, do cemitério de navios, embarcações, ou daquilo que eu não concordo. Eu quero ir para o outro lado, onde o Senhor tem maravilhas a fazer. Do outro lado desse mar que foi acalmado, desse vento que foi calado, havia um Gadareno, uma cidade também pagã. Um homem endemoniado preso nos sepulcros. As correntes já não tinham força para prendê-lo, segurá-lo, abandonado, esquecido. Homem maldito entre os homens. Mas quando Jesus chega lá com os discípulos, o demônio abre a boca e diz: Jesus, Filho de Deus, o que temos
contigo. Satanás já sabia que ele estava chegando. Mas estava chegando Jesus, né, pastor? Os fracos estavam acompanhando. Mas os fracos que estavam acompanhando Jesus, depois que Jesus foi assunto aos céus, foram revestidos do poder do Espírito Santo e trouxeram a igreja até o dia de hoje. Pela vida deles, pelo crucificado de cabeça para baixo, todos eles, exceto João, todos foram martirizados. Esses fracos, esses incrédulos, esses medrosos, foram chegar do outro lado. Quando a tempestade se acalmou, eles não disseram: Jesus, peraí, volta e deixa a gente lá, depois o senhor vai para onde o senhor quer. Eles fizeram isso? Não. Eles receberam a repreensão de Jesus, enfiaram o fornazinho deles para trás, disseram o quê? Eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado. Tem tempestade, mas quem acalma a tempestade está conosco. Eu vou do outro lado. Tem alguma coisa preciosa demais para acontecer do outro lado. Tem algo precioso para acontecer do outro lado, Igreja Batista Betel, que Deus está me chamando. Eu não sei quanto a você, mas eu me recuso a ficar na beira da praia, no conforto só de ouvir as parábolas. Eu quero ir para um lugar onde libertação vai acontecer. Gente que olhar para os outros e diz assim: esse não tem mais jeito. E Jesus chegar através da tua vida e da minha vida e dizer: tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Pastora, mas eu sou medroso, eu sou medrosa. Pega medo e tudo e vai, continua para o outro lado. Eu glorifico a Deus porque nenhum deles disse para Jesus: volta e me deixa no lugar seguro. Não. É mais seguro estar debaixo da ordem do Senhor. Eu quero ir lá, eu quero ir do outro lado. Você está pronto e pronta? Aí do outro lado. Você quer se deixar desafiar para ir para o outro lado? Há algo tremendo do outro lado. Há um tempo, você está dizendo tantos impedimentos que você está tendo. Há um tempo de desimpedimento para alguns aqui do outro lado. Há um tempo de levar libertação para pessoas que você olhava e dizia: não tem jeito, mas você vai chegar com autoridade. E os demônios vão sair. Há vida no lugar onde a gente não concorda. Que Deus manda e a gente não concorda. Mas tem algo maravilhoso para ser feito lá, como foi feito através da vida de Jonas. Irmãos, como igreja, nós vamos viver um novo tempo. E a minha oração é que você não aceite ficar do lado de cá. Que você atravesse. Que você passe pelos ventos que estão vindo na tua vida. Que você passe pelos processos, pelos percursos que Deus está te chamando. E nesse percurso, Deus vai trabalhando em você para te fazer chegar do outro lado e manifestar a glória, o nome do Senhor na tua vida. Você pode se colocar de pé. Que haja uma mudança de mente em nós. Uma mudança de discurso na fala. Constantemente, não se importa, Senhor, me pereçando, o Senhor não se importa com a minha doença, o Senhor não se importa com a minha crise, o Senhor não se importa com o meu problema. Você já está cansado de saber que Deus se importa. Você
se quebrantaram diante do Deus vivo. Pastora, mas 200.000 pessoas é pouco, porque hoje em dia o Estado dá 1 milhão de pessoas e já vi imigrando pregar e não sei quantos milhões se vender. Irmão, você tem noção que 200.000 pessoas era uma metrópole na época? Era como se você chegasse hoje em São Paulo. Só para você entender. Como se você chegasse hoje em São Paulo e pregasse e toda São Paulo se rendesse. Era a proporção de Nínive para as outras cidadezinhas. Era uma metrópole da época. Mas quem sou eu? Isso tudo está bonito. Jonas era profeta. Paulo. Pega, irmãos, os que estavam no barco de Jesus, vai analisar psicologicamente cada um. Tudo problemático. E Paulo? Não, Paulo também. Quem vai mais profundamente em Paulo sabe muito bem o que eu estou falando. Jonas, nem se fala. O que tem diferente de mim e de você? Deus quer usar você hoje. É você que está aqui na Igreja Batista Betel. Então Deus não quer usar o pastor dele, a pastora Raquel, a pastora Luciana, os líderes. Deus quer usar você. Ah, mas se eu usar, não é na frente cantar, é pregar. Não, irmãos. Se eu usar, é ganhar vidas para Jesus. Isso é ser usado de verdade. Isso aqui é um privilégio, isso aqui é uma cerejinha no bolo. Não tem festa no céu com a programação, com um hino bem cantado. Tem festa no céu como? Você pode completar? Não é fala de Raquel, é fala da palavra. A festa no céu. A minha oração é que o nosso coração aqui queira ser usado por Deus para passar do outro lado e tirar de Gadara, das garras de Satanás, dos cemitérios. Pessoas que já foram dadas como mortas. Sabe por que prenderam ele no cemitério? Só falta cair, já caiu uma cova aí, raça aberta, sem nome, sem nada. A minha oração é que o seu coração queime. Queime para que você venha aqui e uma vida esteja do teu lado. Que você foi lá, do outro lado, e arrancou no poder do nome de Jesus. Quando você chegar, vai dizer assim: Daniele, quem é você que veio aqui me perturbar? É olhar para você e falar assim: esse Jesus não está na tua vida. Esse poder que habita em você. Essa graça que está na tua vida, esse brilho que habita no teu espírito, e no meu só tem trevas. Eu quero ir. Eu quero ir com você no culto. Eu quero ir com você na sua igreja. Quem que você está esperando para trazer alguém na casa do Senhor? Mas para você trazer alguém aqui, você precisa atravessar o mar. E na autoridade do nome de Jesus, para surpreender os impedimentos. Pastor, mas se cada um trouxer um aqui, não vai caber na igreja. Bom problema. Já tivemos a experiência de fazer 2 cultos por causa de uma pandemia. Quem dirá por causa de vidas. Agora, não pode arder no coração só de um. No choro de um, de meia dúzia. Precisa arder no coração de todos. Existe um gadareno do outro lado. E o Senhor já falou com você. Senhor, usa outro, porque o nível eu não vou. Na Gadara, esse homem eu já conheço a fama dele. Deixa o vendaval com Jesus. O barco quebrou.
Jesus é o nome da tua vida. Que o fogo do Espírito Santo tenha em você. É esse avivamento que nós queremos aqui. Não é avivamento de jeito de cantar, de jeito de louvar, de dançar, não. É o avivamento do teu coração que ele arda. Arda, fique incomodado onde você estiver. Você olha para alguém e diga: Senhor, é algo para eu atravessar. Eu já estou olhando para o vizinho lá, nossa. A gente fala oi, fala bom dia, opa. Agora eu faço assim, opa. Todo lugar onde você for, por onde você for, seja minha testemunha, mas testemunha viva. Sabe, às vezes eu tenho a impressão que a gente fica esperando o gadareno virar nada. Se ele estiver precisando de libertação mesmo, ele nem é nada. Tem gente que vem mesmo, pela misericórdia de Deus. Mas a ordem é: ide, ide, ide. Vai. E outra coisa, sai um pouquinho do teu problema. Sai um pouquinho do teu problema, porque o teu problema te consome se você ficar nele. Vai salvar alguém, vai falar de Jesus para alguém. Dessa tempestade aí começa a tomar o lugar dela. Se você ficar em torno do teu problema, ele vai te consumindo. Vai do outro lado onde Jesus está mandando. Se responsabilize por encher este lugar. E Deus sabe, conhece o pastor e a mim desde a nossa meninice. Se tiver 2 aqui, 3, a gente canta com a mesma alegria e pula do mesmo jeito. Com a mesma, prega da mesma forma. Não prega mais animadinha quando a igreja está cheia, mais desanimada quando a igreja está vazia. Não. Agora, não é um léu que Deus quer ver se ninguém de uma vez. Esse lugar aqui e a tua vida neste lugar é para trazer vida. E eu vou dizer mais: não é vida só para quem não é salvo, não. É vida para crente perturbado. É vida para crente que está vivendo como escravo. É vida para crente que está amarrado em correntes. Aleluia! Oh, aleluia! É vida para crente que deveria estar atravessando do outro lado para libertar e está precisando ser liberto. Deixa Deus usar a tua vida. Existe um novo tempo vindo sobre nós. E às vezes o inimigo vem naquela melhor ficar na areia. Olha os pesos, olha isso, olha aquilo, olha você mesmo. Eu não quero ir para Jesus e dizer para ele: não te importa se interessante. Eu quero dizer: Senhor, socorro-nos. Ajuda-nos na nossa pequenina fé. Eu quero ir contigo para o outro lado. Eu quero ver, eu quero viver, porque o Senhor fez na minha vida. O que eu tenho hoje, o que eu vivo hoje, a tua vida em mim, todo ser humano precisa. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, fala com o Senhor agora. Do jeito que você é, com a personalidade que você tem, com a história que você tem, Jesus não diz: agora, presta atenção, para ir agora no barquinho, Pedro, você nunca foi, não vai abandonar os outros, não. Vamos, passemos para o outro lado. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode trazer esta palavra como uma revelação de dentro para fora, dentro dos teus filhos. Eu posso proclamar e liberar a tua palavra, mas só o teu Espírito pode fazer essa semente germinar, brotar, porque a gente planta
uma mudança radical em nós, na mente, na fala, na postura, no ânimo, na missão que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não vou chamar na frente quem quer receber essa palavra e orar por você, porque a ordem é passemos todos. Amém, Jesus. Para o outro. Em nome de Jesus.